Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E nesta semana as marés foram agitadas, mas o mercado brasileiro se mostrou resiliente. A sensação é que depois de muita pancada, ficou barato investir na Bolsa Brasileira. A semana teve reunião de política monetária do Banco Central Americano, o mais importante do mundo, e mais 19 reuniões. A ata da última reunião de política monetária do Brasil também foi a mais relevante de 2021 e também ocorreu a promulgação da PEC mais esperada do ano, a PEC dos precatórios. O Reino Unido surpreendeu duas vezes essa semana. O CAD, o órgão que coordena a concorrência no Brasil, né, monopólio, essas coisas, teve muito trabalho essa semana. E os chineses, os chineses estiveram calmos essa semana. E o brincalhão das bitcoins, Elon Musk, foi eleito a personalidade do ano. Mas vamos para as bolsas aqui na imagem da Bloomberg. O Ibovespa B3, que volatilidade, caiu, segunda-feira caiu um pouquinho, terça-feira caiu mais um pouquinho, quarta-feira ficou no 0 a 0, não, subiu um pouquinho, quinta-feira ficou meio que no 0 a 0 e no fim da semana a bolsa está terminando com 0,5% de queda. Hoje está caindo mais 1% e no geral está terminando com 0,5% de queda na semana inteira aos 107.200 pontos. Isso depois de romper os 109 mil pontos. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem do dólar. Vamos lá. Aqui, o dólar está terminando com 1,37% de alta na semana aos R$ 5,68. O que todo mundo quer saber é se a Bolsa Brasileira vai continuar subindo semana que vem no chamado Rally de Natal, o presente para os investidores. Segundo a grafista da Rico Pan Semesato, pode ser que suba um pouquinho mais. E vamos para os pontos que eu separei para esse nosso Sextou de hoje. Aqui o Federal Reserve e o Fed falaram, suave na nave. Bom, como eu falei, todo mundo estava esperando que o Banco Central Americano, Federal Reserve, ou Fed para os íntimos, os economistas como eu, ia falar sobre o seu programa de estímulos, agora que a inflação está saltando por lá e que o desemprego está caindo e que o crescimento está melhorando, né? O país está crescendo por lá. Mas o presidente do Fed, Jerome Powell, já vinha preparando os mercados para o que foi anunciado. O país não precisa mais dos estímulos. Aqueles 120 bilhões de dólares injetados todo mês na economia vão acabar no ano que vem. E já vai ter o aumento de juros lá nos Estados Unidos. A maioria dos membros do Fed acha que pode ter 3 altas de juros no ano que vem, provavelmente no segundo semestre. Mas o Powell falou que as projeções dos membros do comitê são planos e não são regras, e fez elogios à economia. Basicamente, apesar, de na teoria tudo isso ser ruim para as bolsas, já que menos dinheiro vai circular nas ações e juros mais altos tendem a atrair capital para o renda fixa, o mercado ficou aliviado com o fim do fantasma da estagflação e vê que é possível viver sem o caminhão de dinheiro mensal e com a alta de juros americana, que ainda vão estar em patamares historicamente baixos por lá, tá? A vida depois dos estímulos. Ou seja, no começo da quarta tarde, o mercado respirou aliviado e a ansiedade deu lugar ao alívio, ao ânimo e serviu de gatilho para um rally que começou em Nova York e contagiou o mundo inteiro. Mas o alívio deu lugar à realidade, caiu a ficha do mercado, que passou a avaliar que as empresas que são de capital intensivo e que precisam de empréstimos para crescer, como as empresas de tecnologia, elas podem valer menos na era dos juros maiores. Caiu a ficha do mercado que o Banco Central Americano estava dando era uma má notícia e não uma boa notícia. A Nasdaq, a bolsa da tecnologia, despencou, derreteu 2,5% na quinta. Segundo ponto do nosso Sextou de hoje, Banco Central, juros e inflação. O nosso Banco Central também teve em foco nesta semana. Roberto Campos Neto, presidente, e sua turma endureceram o tom de vez e entraram numa cruzada contra a inflação. A ata da última reunião de juros reforçou a visão da Selic, a visão de que a Selic vai ficar elevada por mais tempo. Voltaram as apostas de juros a 12% ou até mais. Dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg. Bom, o mercado está achando que os juros, acha que a inflação vai ser controlada e os juros devem cair no fim do ano. É isso que essa imagem mostra.
mostra? Está mostrando que os juros vão para ir para 12%, até 12,5% pode ser, e depois no fim do ano volta, cai para 11%. O Banco Central admitiu que a inflação vai fechar o ano acima de 2 dígitos, acima de 10%. O mercado se pergunta se não teria razões para criticar os juros terem caído para 2% e não terem subido antes, para frear a escalada dos preços. Terceiro ponto, finalmente a PEC dos precatórios saiu. O Congresso aprovou por completo e promulgou a PEC dos precatórios, proposta criada para permitir que a União parcele suas dívidas na Justiça e bancar o Auxílio Brasil de R$400, que vai substituir o Bolsa Família, aquele Bolsa Família turbinado, apesar de não ser a proposta que traga responsabilidade fiscal, ela passou a ser encarada como uma solução menos pior. Quarto ponto desse sexto de hoje, ingleses surpreendem. Conforme o esperado, o Banco Central Europeu manteve os juros estáveis, mas cortou os estímulos emergenciais, que já somam 1,850 trilhão de dólares desde o início da pandemia. 1,850 trilhão, tá? Quem surpreendeu foi o Banco da Inglaterra, o chamado Bank of England, ou BOE, que subiu os juros em 0,15 ponto percentual para 0,25 e passa a ser assim, o primeiro grande banco central a subir os juros devido ao avanço da inflação desde o começo da pandemia. A decisão surpreendeu devido a outra surpresa por lá, essa bem mais desagradável. O Reino Unido voltou a bater recordes de casos de Covid, os hospitais estão lotados com a disparada do Ômicron. Num passado não muito distante, a gente se lembra, isso por si só seria o suficiente para travar qualquer alta de juros, para não se diminuir os estímulos. Mas o Bank of England, do Banco da Inglaterra, sabe o que faz. Eu morro de medo da inflação, acho que eles estão certos. A inflação, na minha lista de inimigos, ela é a número 1. A quinto ponto do nosso sexto de hoje, o CAD está trabalhando firme. Vai, Torinho! Essa semana foi bem movimentada para o CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, proíbe, por exemplo, monopólios. 3 decisões bem esperadas foram tomadas. Foi aprovada a junção, né, a fusão da Apvida do meu amigo Cândido Pinheiro Júnior com a Notre Dame, e o CAD não impôs qualquer restrição. A vida como ela é, diria o Cândido. O mercado já esperava que essas operações, a união dessas operadoras, tá, dos planos de saúde, que são complementares. Também saiu a fusão das locadoras de carro Localiza e Unidas. E o CAD também deu aval à Redditor para comprar mais uma parte da Qualicorp. Sexto ponto do nosso sexturo de hoje. Elon Musk é eleito a personalidade do ano. Ele não saiu das manchetes o ano todo, né? Roubando o lugar do presidente Trump, ex-presidente Trump de 2020. O brincalhão das bitcoins levou nada menos do que o título de personalidade do ano de 2021 pela conceituada revista Time. Elon Musk é dono da empresa aeroespacial SpaceX, que esse ano fez a primeira viagem de turismo para o espaço. Ele também inventou o foguete que dá ré, vocês já viram nos vídeos, né? Ele também é dono da montadora de carros elétricos Tesla, e que fechou um contrato de nada menos de que 100 mil carros para vender para a locadora Hertz. Ele também é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de mais de 266 bilhões de dólares, é mais de R$1 trilhão, gente. Bom, a revista Time deu um pouco de confusão, porque o presidente Jair Bolsonaro tinha ganho no voto popular, mas o voto popular, gente, só dá direito a um voto nessa eleição. Aí outros jornalistas que votam, e os jornalistas votaram no Elon Musk. E pra semana que vem, teremos o Natal, o dia mais feliz do ano. Feliz Natal pra você, pra sua família e pra todo mundo, né? As bolsas vão estar fechadas nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, tá? Sexta-feira fecha as bolsas. Algumas bolsas abrem lá na Europa, como é o caso da França, mas abre só um pouquinho, é besteira, tá? Bom, a inflação aqui nos Estados Unidos vai ficar no radar. No Brasil vai ser divulgada a prévia da inflação oficial, que é o IPCA 15. Nos Estados Unidos também sai a inflação oficial que o Banco Central usa para decidir a taxa de juros, o PCE. Essas são as inflações que eles analisam para decidir os juros, tanto aqui como nos Estados Unidos. O orçamento de 2022 aqui no Brasil deve ser votado nesta semana que entra. E na semana que vem começam as minhas
minhas férias. Eu trabalho até quinta-feira, depois só volto dia 12, então não vai ter Minuto Touro de Ouro. Mas aqui a gente tá... Uma coisa que eu queria falar também, começou eu ganhei essa estátua, que é uma réplica do Touro de Ouro que estava lá na frente da bolsa e que vai começar a ser usada aqui em todos os programas Minuto Touro de Ouro. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente fala aqui no Sextouro e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e invista no curso Touro de Ouro, o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. NIUcursos.com.br. Não perca essa oportunidade, você pode comprar em 12 vezes de menos de R$75. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é @PabloSpyer, @PabloSpyer. Gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham um lindo Natal, repleto de alegria, felicidade, família, união, amor, sorte, sonhos de sucesso pro ano que vem também. Então, um Feliz Natal e eu ainda volto aqui semana que vem para desejar um próspero ano novo. Esses 2 anos foram muito sofridos e a gente perdeu gente querida. Então, vamos ficar juntos nesse Natal. Eu sou Pablo, tenha um lindo fim de semana em família e um Natal repleto de amor e carinho. E um ano próspero. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!